Olá, meu irmão querido, minha irmã amada, prezados amigos. Eu sou pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, e trago mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. A obra do Espírito Santo. João, capítulo 16, versos de 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. A obra do Espírito Santo. Estamos encerrando esta semana de meditações sobre o Espírito Santo de Deus. E nesse texto, Jesus apresenta o Espírito Santo como o Consolador enviado por Ele mesmo, Jesus. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre o Espírito Santo. Na Bíblia, nós aprendemos que Ele é o Consolador, o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos faz lembrar dos ensinos de Jesus e que Ele, o Espírito Santo, intercede por nós em algumas ocasiões com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que reparte entre nós os dons espirituais, é aquele que nos enche com o seu poder. Jesus, nesse texto que lemos, nos faz entender um pouco da obra do Espírito Santo, a obra do convencimento. É o Espírito Santo quem convence o pecador. É o Espírito Santo quem atua na vida do pecador. O Espírito Santo nos convence do pecado porque não creem em mim, disse Jesus. O Espírito Santo atua no coração do pecador. Algumas vezes ficamos desejando que pessoas conheçam e aceitem a Jesus, que confessem os seus pecados, e não sabemos mais escolher palavras para convencer as pessoas. Mas Jesus está nos ensinando que é o Espírito Santo quem convence, é obra do Espírito. O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado, convence também da justiça de Deus. Deus é justo e o salário do pecado é a morte, mas Deus fez cair a sua justiça sobre Jesus e nos justificou. E o Espírito Santo de Deus é que convence o pecador de que há solução, que Jesus Cristo já pagou por seu pecado. Por último, Jesus nos ensina que é o Espírito Santo que nos convence do juízo. E ele diz, convence do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Deus é justo e Deus dará o justo julgamento a cada um de nós. Mas diz o Jesus nesse texto que para Satanás não há mais jeito, porque ele já está julgado e condenado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não passarão por condenação. O Espírito Santo de Deus faz uma obra extraordinária e é Ele quem nos impulsiona a abraçar Jesus na obra da salvação. O Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo nos convence da justiça, o Espírito Santo é quem nos convence do juízo de Deus. Ore ao Senhor e peça a Ele que, pelo poder do Espírito Santo, Ele convença os pecadores, aquelas pessoas queridas que nós desejamos ver salvas. É o poder do Espírito Santo quem fará essa obra, porque Ele é quem convence o pecador. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.